Hoje eu tô aqui com um dos meus melhores amigos, Felipe Simas. Considero ele uma inspiração para mim, uma referência, tanto na vida como nos negócios. O Felipe hoje ele é empresário do Thiago York, da Ana Vitória, da Manu Gavassi, mas ele já fez muita coisa legal assim na vida até ele chegar nesse lugar. Ele é o cara que mais se destaca disparado assim no meio do show business, é super reconhecido. E hoje ele vai dar uma entrevista aqui pra gente. Eu acho que o mindset que ele usa é muito parecido com as coisas que tem dentro do empreendedorismo digital, só que ele faz as coisas através de um outro caminho que para algumas pessoas pode ser até muito mais legal. Então, Felipão, eu queria que você contasse, cara, como que você saiu lá do esquema que você tava, tipo, de professor de publicidade para entrar na música. Vamos lá. Bom, obrigado pelo convite e pela apresentação. Pô, a história é longa, eu não sei de onde eu começo. Mas já que você falou em universidade, vou contar um pouco. Eu morava em Curitiba e na minha época de faculdade de publicidade, eu comecei a fazer festas universitárias. Começa com a história do Halloween, então. Boa. Eu fiz uma festa que era o Mega Halloween. Mas esse foi o seu primeiro evento? Não. O meu primeiro evento, na verdade, foi um show. Foi um show do Engenheiros do Havaí. Na verdade, muito inspirado. Eu era muito fã dos Engenheiros na adolescência. Difícil de acreditar. Por quê? Não, que eles têm fãs. Pô. E eu lembro do Humberto Gessinger ter falado numa entrevista, quando perguntaram, pô, que baixo você recomenda, porque ele é baixista, para uma pessoa que está começando. Não que eu quisesse começar a tocar baixo, mas eu gostei muito da resposta dele. Ele disse, não importa o baixo, compra o baixo mais parecido com o baixo do teu ídolo, com o baixo de quem te inspira a tocar esse instrumento. Legal. Anos depois, eu comecei o curso de publicidade e eu queria, enfim, fazer alguma coisa já no primeiro semestre para ganhar uma grana. E eu tinha ido num show dos Engenheiros, sei lá, uns 6 meses antes, estava a casa cheia. E aí eu comecei a pensar e tentar entender como é que funcionava a produção de um show e se eu iria conseguir ganhar dinheiro com isso. Liguei para o escritório na época, enfim, procurei em algum lugar, eu acho que na revista, no Show Business, que é a referência dos contatos dos artistas, contatos comerciais. Na época pré-internet. Na época pré-internet. Liguei, lembro até hoje, o cachê era R$7.500 e perguntei quanto custava para alugar a casa de show, a única casa de show assim, de porte que tinha na época em Curitiba. Aí comecei a fazer uma matemática. Falei, poxa, se eu vender 1.000 ingressos, eu pago essa conta aqui. Então, pô, se eu vender 2.000, eu vou ter 100% de retorno. Interessante, pô. No show que eu acabei de ir, tinha mais de 2.000 pessoas. Acho que esse negócio pode dar certo. E aí eu convenci um amigo meu de faculdade a convencer o irmão mais velho a vender um carro, que era um Uno, para a gente bancar, para ter um capital de giro, né? Bancar os custos iniciais, tinha que dar entrada no cachê e tudo mais. Com aquela minha matemática simples, consegui. O convencimento foi fácil. Acontece que o show era uma quinta-feira, choveu, enfim. Eu encarei aquilo mais como uma faculdade do que qualquer outra coisa, porque não foram nem as 1.000 pessoas para pagar a conta. A gente vendeu acho que uns 800 ingressos. Então a gente teve um prejuízo. O meu amigo e o irmão dele nunca mais quiseram saber de show. E eu levei aquilo como um aprendizado. Você perdeu a amizade dos dois? A amizade eu acho que não perdi, não. Eu não tenho mais contato com ele hoje, ele foi até morar fora do país, mas enfim. Mas na época amigos. deu uma... Eu acho que não tão próximos assim, mas ficamos amigos. Deu uma afastada. Deu uma afastada. E eu não sei ele com o irmão dele, como é que ele se virou. Mas eu levei aquilo como um aprendizado. Eu tive que ir nas rádios, negociar e comprar mídia. Enfim, entendi um pouco como funcionava aquela dinâmica de contratação de um artista, de logística, de ônibus e carga, e de áreas de alimentação, rider técnico. E eu falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa, pelo menos, com esse aprendizado, né? E na época, não havia
escolas profissionalizantes, técnicas nessa área, né? Nem hoje, né? Hoje acho que tem algumas, pelo menos, enfim, cursos, a gente acha. Mas tem mais acesso à informação. Naquela época não, você tinha que conhecer alguém da área que ia te colocar para fazer uma função e você ia ficar ali observando, entendendo como aquele negócio funcionava. E eu sempre gostei de show, desde muito cedo. Desde 7, 8 anos de idade. Aquela cena do berroque, estava fervilhando lá no Rio, sou carioca, morava no Rio. Eu via tudo aquilo acontecer meio que da janela de casa, assim, sabe? Literalmente até, porque eu morava na frente do Parque Lage, que era onde aconteciam muitos shows dos Paralamas, Blitz, Barão Vermelho e tudo mais. Eu não tinha idade para entrar nesses shows, mas eu convenci a minha mãe a me levar em alguns deles. E a Blitz, na época, fazia umas matinês também. E RPM, o Traje a Rigor, eu ia em todos. E eu me encantava com aquilo. Meus cadernos de criança são todos desenhos de shows e tudo mais. E, enfim, então aquilo ali ficou como um aprendizado, aquele show dos engenheiros. E eu não tinha capital de giro para fazer outros shows. Eu não podia ter essa matemática na minha vida. Eu perco num aqui, mas ganho no outro ali. E aí eu comecei a fazer festas de faculdade que eram coisas mais acessíveis. Eu não tinha que, enfim, adiantar, fazer um grande investimento, pagar cachê de artista e tudo mais. E eu era meio que infiltrado na cena expoente de Curitiba na época, dos artistas que estavam acontecendo. Tinha uma casa de show pequenininha lá que chamava Era Só o que Faltava, que era incrível. E eles estavam começando também, mas, enfim, boa parte da cena se apresentava lá. Eu era encantado com uma banda chamada Lunes. E aí tinha uma menina cantando, né? Exatamente. E aí eu fiz essa festa, era o Mega Halloween. E no meu entendimento, uma grande festa de faculdade, porque enfim, as atléticas, os centros acadêmicos, eles eram muito organizados já. A minha faculdade de publicidade foi o primeiro curso de publicidade dentro dessa faculdade, que era uma faculdade tradicional de direito. Uhum. Então, o curso de direito era muito organizado, eles já faziam boas festas. E as festas deles tinham boas divulgações, muito criativas, elas eram super bem ambientadas, tinha sempre uma decoração. Elas não bombavam assim, sabe, de explodir de gente, de ficar de gente pro lado de fora, mas eram festas relativamente bem sucedidas, sempre muito cheias. Isso estava no primeiro semestre? Primeiro semestre, E eu era o primeiro semestre, na verdade, de um curso novo dentro da faculdade. Então, existiam alguns outros cursos novos, além do meu. Acho que era Publicidade, Administração e Relações Internacionais e Turismo. Dentro de uma faculdade muito tradicional de Direito. Então, na verdade, ali se deu eu não digo uma rixa, mas uma divisão, né? Tinha os caras que já estavam lá há 50 anos estudando, né? Num curso super tradicional e super bem organizado. E aquela galera nova que estava chegando nos cursos forasteiros ali, os forasteiros. E eu entendi como uma boa oportunidade de, né, integrar esse pessoal novo que se sentia, de certa forma, um pouco deixado de lado ali, né? E aí eu criei essa... Na verdade, teve uma outra festa antes, mas eu vou dar os detalhes dessa que você me pediu, que foi o Halloween. Eu entendia que uma festa de faculdade, muito mais do que uma bela ambientação, deveria ter gente. As pessoas, quando elas estão na faculdade e elas querem sair à noite, elas querem encontrar gente. Então, o meu objetivo era, eu quero bombar essa festa, deixar a gente para fora. A casa, ela comportava 2.000 pessoas. Então, eu comecei desde cedo, né, com muita antecedência, a fazer uma divulgação. E, por se tratar de um Halloween, eu procurei uma funerária para patrocinar, né? Então, eu bati lá na porta da funerária e perguntei, vocês não querem patrocinar uma festa universitária? O que naturalmente causou muito estranhamento, né? Ele falou, olha, para ser bem sincero, não é meu público-alvo, né? Eu falei, cara, não, mas assim, eu só preciso de um caixão. Ele falou, não, mas você é muito novo para isso, para ficar pensando nessas coisas. A gente vende planos aqui, planos funerários e tudo mais. Eu falei, cara, eu te dou convite para a festa vai ser muito legal, eu te devolvo o caixão depois de 2 semanas, eu preciso desse caixão para fazer a divulgação. Na verdade, não só o caixão e tudo que... Enfim, eu quero montar um circo ali de um funeral. E eu vou montar esse funeral na frente das faculdades. Então, quando os alunos estiverem chegando,
eles vão se deparar com aquilo e ali, a partir dali, eu vou divulgar o meu evento. Eu não me lembro bem como foi, mas eu convenci o dono da funerária a patrocinar e emprestar caixão, carro funerário e tudo mais. E aí eu montei esse circo, né? E, enfim, de início causava um estranhamento gigantesco. Eu falei, caramba, morreu o reitor aqui, pô, que coisa mais estranha. Na frente da faculdade, o velório e tudo mais. E aí eu aluguei um morto, né? Aluguei um morto, deixa eu explicar direito, né? Eu contratei um amigo que estava desempregado. Não me lembro por quanto. E ele ficou, enfim, fazendo às vezes... Com certeza não foi por muito caro. De defunto ali, e ao invés das flores eu colocava os flyers da festa em cima. Então, na verdade, a pessoa entrava na faculdade, ela era convidada a assinar o livro, não sei como é o nome, livro fúnebre, sei lá, alguma coisa assim, e pegar um convite, né? Maravilha. Um flyer, né? Um flyer, um flyer. E aí eu entrava, depois de sala em sala, com aquele caixão e o morto, e explicava sobre a festa. Falava, a festa, os ingressos estão à venda na cantina, quem quiser... comprar, corre, porque eles são limitados. E essa era a deixa pro morto levantar e falar, ingressos limitados? Eu vou lá comprar o meu. E ele saía. E aí eu oferecia um par de convites para quem... ficasse no lugar do morto. Ficasse no lugar do morto, né? E aí, com isso, eu ganhei a faculdade, assim, com a divulgação. Todo mundo achou muito divertido e, enfim... Como resultado, cara, no dia da festa, eu lembro até hoje desse número, eu vendi 2.096 ingressos para essa festa, né? Tinha uma outra coisa, no dia da festa a gente tinha vendido já muito bem, mas não tinha esgotado. E aí eu peguei um amigo meu que era carioca também e falei, cara, Curitiba na época era uma pequena cidade grande. Eu sempre costumava definir ela assim, sabe? Como... Talvez uma cidade grande com características muito provincianas. Então tem aquela coisa das pessoas pegarem o carro e ficarem rodando pela cidade para ver qual é a balada que está acontecendo ali, que está bombando. Eu falei, cara, você fica 2 quadras antes oferecendo ingresso, porque qualquer lugar que você vai que tem cambista é porque os ingressos estão disputados, né? Então, na verdade, eu tinha um cambista eterno, né? Eu botei ele para vender ingresso na rua. E, cara, ele voltou, assim, em menos de 10 minutos e vendeu os 100 ingressos, né? Ali eu entendi. Eu falei, cara, pô, o negócio aqui vai ser... E aí eu me dei conta, eu falei, caramba, eu não pensei em decoração, não pensei em nada, cara, assim. Mas a casa estava abarrotada e todo mundo adorou a festa porque estava lotada. E a banda que eu adorava... eu contratei para tocar. Eu lembro do cachê, era R$600. Era um cachê alto na época para uma banda local. Eles eram a banda expoente da cena curitibana. E o que foi muito engraçado, porque quando acabou o show, eles chegaram para mim e falaram, caramba, cara, nunca veio tanta gente no nosso show. Você não quer ser nosso empresário? Eles acharam que eu tinha feito só um show deles, que não era uma festa de faculdade, enfim, que tinham várias outras coisas envolvidas. Eles... de fato, acharam que eu tinha levado 2.000 pessoas para assistir um show deles. Eles faziam um show para 150, 200 pessoas. E ali foi a primeira banda que eu empresariei. A partir dali. E, enfim, dali vieram várias outras festas de faculdade. Até que... aí eu já vou entrar numa outra história. Que foi 2002. Eu era muito fã de Los Hermanos. Desde o primeiro disco. E eles tinham lançado o disco, que era o Bloco do Eu Sozinho, que tinha sido um disco que tinha sido uma consagração de crítica, mas não tinha tido o êxito de público do disco anterior, que era o disco de Ana Júlia. Mas tinha tido um êxito gigantesco de crítica e tinha começado a criar um público muito fiel em torno deles, né? Não foi um disco radiofônico, não foi um disco que teve grande visibilidade midiática. E eu morava em Curitiba e eu li que a turnê ia acabar. E a turnê não tinha passado por Curitiba. Aquilo me deu, assim... Como assim? Pô, caramba, não vou ver esse show, não é possível. E aí também consegui o telefone do empresário e soube que o penúltimo show ia ser em Porto Alegre. Aí eu liguei para o empresário, que é o mesmo até hoje, o Simon, que acabou se tornando um grande amigo. E falei, Simon, é o seguinte... vocês vão fazer um show em Porto Alegre. Na época, não tinha companhia de tarifa reduzida, tipo Gol, ou a Gol estava começando. As bandas viajavam muito de ônibus-leito, mesmo em trajetos maiores. Eles iam sair do Rio até Porto Alegre, o que deve ser, sei lá, quase 1.500 quilômetros, por aí. Ia ser uma longa viagem, né?
E eu falei, Simon, Curitiba fica exatamente na metade do caminho. Minha proposta, parem em Curitiba para dormir. Eu dou hotel, refeição e uma casa de show para vocês fazerem o show do bloco. E a gente divide a bilheteria. Você topa? Cara, ele topou de primeira. Você falou, claro, vambora. Ele não me conhecia. E a gente fez esse show. Foi numa terça-feira, se não me engano. E também com a casa abarrotada, mas eram 600 lugares. Uhum. É um show que é histórico para eles. Até hoje, eles lembram com muito carinho. Enfim, a casa era muito pequena. Eles eram 8 no palco. Tinha o pé direito muito baixo. A luz muito em cima deles. Então, eles suavam em bicas. Enfim, e a partir dali... Esse foi o último show do bloco. O Simon já me ligou em seguida, depois que eles gravaram o Ventura, que foi o disco seguinte. E eles falaram, a gente vai começar a turnê de novo por Porto Alegre e eu adorei essa tua ideia de parar em Curitiba. Você topa produzir pra gente? Eu falei, bom, topo. E aí eu passei a produzir todos os shows dos Los Hermanos em Curitiba até o final, enfim, até eles pararem pro hiato. E aí, meu nome acabou ficando em visibilidade como produtor de shows em Curitiba e outros artistas também, muito por recomendação Do Simon? Do Simon, me procuravam. E eu acabei aí produzindo todo mundo que estava em atuação na época na cena nacional, o Pitty, Sandy Júnior. Sandy Júnior eu não fiz. E aquela sua fotinha com a Sandy de 97, o que você tava fazendo lá? Então, eu tava lá de aprendiz de produtor também. Foi na época que eu achava um monte de bico, sabe? Então, quando tinha show, eu me oferecia para os produtores locais para fazer qualquer coisa. E ali era a Verinha Valflor que estava produzindo, que era uma produtora que já estava em Curitiba, atuando há muito tempo. Ela fazia as grandes produções em Curitiba. E ela me deu uma vaga de produtor lá. Que legal. Cara, e como que você decidiu que era a hora de você sair de Curitiba e vir para São Paulo? Não, mas antes, e alunos, como é que foi a sua relação com eles aí? O caminho que você fez com eles? Cara, não, a banda acabou muito rápido. Era todo mundo muito novo, a vocalista namorava o guitarrista, e aí envolveram o pessoal, enfim. Nunca misture negócios com... É complicado, porque, eu acho que ela foi embora do país naquela época, a banda acabou muito rápido. Entendi. E aí você ficou mais produzindo os shows? Mas eu cheguei a empresariar outras bandas lá. Empresariei a Polexia, que foi, de certa maneira, um embrião da banda mais bonita da cidade. A Polexia era uma banda incrível. Eu era muito fã deles também. Eles fizeram um disco que, até hoje, eu escuto com muito carinho, chamado O Avesso. Cheguei a trabalhar com a Hellis Pública também. Não empresariando, mas produzindo turnês. E, por último, com Denorex 80, que era uma das bandas... eu lembro desses caras. Você lembra? Foram, assim, um dos precursores do revival dos anos 80. E eles foram muito grandes em Curitiba. Eles eram um pessoal do teatro que se juntou com o pessoal da música. Então, era uma banda de 8 componentes que faziam... Enfim, os shows tinham 4 horas, eram divertidíssimos. Era bem divertido. E como é que foi essa decisão de sair de Curitiba e mudar para São Paulo? O que você veio buscar em São Paulo? Cara, na verdade, primeiro foi um entendimento do final de um ciclo em Curitiba. Eu tinha empresariado artistas, eu tinha produzido shows nacionais e internacionais. Eu fiz Avril Lavigne, Evanescence, Pearl Jam, em parceria com um grande amigo, o Fábio. Eu fui gerente artístico de uma casa de shows. Eu fui gerente de comunicação, marketing e eventos de uma multinacional, da FINAC, em Curitiba. Eu tinha entendido que, enfim, já tinha dado o que tinha que dar. E eu falei, bom, vou para São Paulo. Você tinha quantos anos quando você saiu de Curitiba? Peraí, fazendo conta. 30. Você ficou uns 10 anos lá, sei lá. Foram 10 anos. Certo. Cara, eu vim para São Paulo com uma oportunidade. Eu tinha um amigo que gerenciava um centro de eventos, que girava muito bem. E eu me ofereci a criar um braço de negócios para oferecer atrações artísticas, ou seja, ser, de certa forma, um intermediário e um consultor
sobre atrações artísticas para eventos corporativos. Certo. Tá? Os eventos que aconteciam lá. Eu fiz um planejamento para ficar 1 ano em São Paulo enquanto o negócio não decolasse. E o negócio não decolou, né? Enfim, uma série de fatores que não vem ao caso eu colocar aqui. Uhum. E aí, no meio do caminho, quando eu senti que não ia decolar mesmo, eu falei, bom, eu tenho que mudar o rumo, né? E eu morava em flats, os contratos eram de 3 meses, eu já estava indo para o meu 3º flat, ou seja, depois de 6 meses, eu entendi. Isso era lá no Brooklyn, então eu já mudei para a Paulista, né? O meu 3º flat já foi na região da Paulista. E aí eu tive uma solicitação de um orçamento para um grupo de garçons cantores. Estava na moda em São Paulo, tinha um restaurante que tinha um grupo de garçons cantores e a procura era muito grande. E eu cheguei a orçar com esse grupo e era caríssimo, era muito caro mesmo. E aí eu pensei, falei, cara, eu vou montar o meu próprio grupo de garçons cantores, então. E aí eu fiz uma seleção de pessoas que cantavam, tal, em musicais, em atores, cantores. Contratei um coreógrafo, montei um figurino, fiz um repertório, a gente ensaiou alguns números e... isso foi feito, na verdade, customizado para um evento, porque o cara falou, quero muito, mas eu só tenho isso. E aí eu vi, bom, nesse valor a gente não consegue contratar o grupo que ele quer, mas com esse valor eu consigo investir em criar montar o meu. Eu montei o grupo, não ganhei 1 centavo nisso, investi todo o dinheiro daquele cachê em montar esse grupo. E aí eu filmei, fiz um site na internet, fiz só de apresentação e investi em anúncio no Google. E, cara, sem nenhum esforço... Nas raízes do marketing digital, hein? Nas raízes, sem saber. Bom, descobri como é que funcionava lá, o Google Ad. E, cara, e por incrível que pareça, comecei a receber muito pedido de show. E a gente começou a fazer. Por São Paulo e para fora de São Paulo. Fomos para Salvador e tudo mais. E aí eu comecei, enfim, o grupo estava indo super bem. E aí eu, por acaso, num evento corporativo, encontrei o Thiago. Na verdade, eu vim com a cabeça para São Paulo de que eu não iria mais empresariar artistas. Né? Por quê? Sei. Não tinha sido uma... Você experimentou e não gostou? Eu senti que, poxa, eu investia muito do meu tempo e do meu esforço. Eu faço uma analogia que era assim... na época, isso é o que me vinha à cabeça. Eu estava construindo um prédio num terreno que não estava no meu nome, entende? Então, eu falei, bom, não, enfim, eu investi muito do meu tempo e da minha paixão, porque eu sempre fiz questão de trabalhar com artistas que eu admirava demais, né? E, enfim, mas como você mesmo perguntou, alunos, terminou por uma relação pessoal deles, entende? E o que fica daquele tempo e de tudo que você investiu? Para mim, ficou a experiência. Tá? Certo. Mas eu entendi que eu não queria passar por aquilo mais uma vez. O grupo, ele andava em paralelo, esse dos garçons cantores, na verdade, por boa parte do tempo. Você estava com o Thiago, rolava o grupo. A primeira metade, assim, bom, eu trabalho com o Thiago já, a gente trabalha juntos há 10 anos. Eu posso dizer que a primeira metade, a minha fonte de renda mesmo, eram os garçons cantores, né? E o que eu investi ali era muito tempo, né? E porque eu sempre acreditei muito no artista. Então, eu faço questão de trabalhar com artistas com os quais eu me identifico, com os quais eu gosto de sentar à mesa, sabe? Porque cada vez que eu me encontro com um deles é um crescimento mútuo, eu aprendo muito com eles e... Enfim. E você vai viver muito, e vive muito tempo com eles também, né? Exatamente. Vai conviver muito. Porque, no meu entendimento, você precisa... conviver muito com o artista, ir para a estrada, conhecer o público, para você poder falar a língua dele e oferecer sempre soluções, propor soluções a eles que sejam muito coerentes, que sejam, enfim, né, que façam sentido para a verdade, para a essência deles. Por isso que eu faço muita questão de ir aos shows. Eu lembro que no início você sempre perguntava, pô, mas você vai em todos os shows e tal? Você sabe que você não precisa. Aí eu falei, cara, mas eu entendo que eu preciso sim, porque no show, eu não vou lá para curtir o show, eu vou lá para
ir pra portaria, ver a cara do público que comprou ingresso, sabe? Ir pra mesa de som, entender como é que aquele espetáculo tá chegando para as pessoas. E depois do show, pegar aquele momento em que o artista sai quente, adrenalizado do palco e trocar uma ideia com ele sobre a percepção que ele teve do espetáculo naquele dia, e eu poder passar a minha percepção para ele. Eu sempre disse que papo de camarim é uma coisa que eu entendo que é muito nociva muitas vezes, porque é aquela coisa que entram várias pessoas para dar aquele tapinha nas costas, dizer o quanto o artista é maravilhoso e quanto foi lindo. E precisa ter uma figura de contraponto ali, sabe? De fazer uma função de espelho, de mostrar talvez coisas que não foram tão bem assim e tudo mais, sabe? Porque eu acho que a maior contribuição... E eu tinha uma brincadeira com o Thiago e com a banda dele. A banda dele, na verdade, era uma banda de dois, era um power trio, né? E eu fazia a luz do Thiago. Depois eu vou contar essa história, porque também ela é muito bacana. Eu saía da luz e ia até o camarim, eles já me esperavam. Pô, lá vem o Felipe, vai, fala aí. Então, e aí eu desandava a falar porque estava quente, eu tinha acabado de assistir o show. Eu fazia todas as minhas observações. Eu não ia lá só porque eu tinha um entendimento que, cara, que o artista é incrível. Eu acho que ele já sabe que eu sei disso e que eu... Senão você nem estava lá em primeiro lugar. Exatamente, senão não estava lá me doando por aquilo. Eu acredito muito, sabe? E eu sei que vai muita gente entrar nesse camarim aqui para dar 1 milhão de abraços e tapinha nas costas e fazer planos miraculosos e tudo mais. E é muito o meu papel chegar lá e botar o pé no chão, sabe? E trocar uma ideia real e falar coisas que talvez o artista não fosse ouvir de outras pessoas. E você conheceu... E vamos voltar nisso, então. Você conheceu o Thiago e como é que vocês decidiram trabalhar juntos? Cara, foi um processo. Qual foi a também. fase da carreira que ele tava, assim? Cara, ele tava indo do primeiro pro segundo disco, num processo de transição. Ele tinha tido um entendimento... Na verdade, o Thiago foi catapultado para a grande mídia de uma maneira muito abrupta, podemos dizer assim, sabe? Ele estava lá em Curitiba, tocando nos bares, mandou uma demo para uma gravadora, a demo botou aquela música já na Malhação, ele começou a tocar na Malhação. Ah, você nem conhecia ele em Curitiba? Não, eu não conhecia ele em Curitiba. Que engraçado, né, isso? E moramos, inclusive, no mesmo prédio, não nos conhecíamos. Caramba. E ele gravou um disco muito rápido e, enfim, né? Fez ali a Via Crucis de um artista novo, fazendo os programas de televisão, os programas de rádio, os shows promocionais. Eu acho que ele não teve muito tempo de refletir se era exatamente aquilo que ele queria ou se era daquela maneira que ele queria. E ele estava nesse processo de entendimento, né? Depois de ter trabalhado, de ter passado por vários empresários, porque na época, talvez hoje ainda aconteça de certa forma em alguns casos assim, mas era um artista novo, com uma música já em evidência. Então, criou-se aquela estrutura para se construir alguma coisa mais sólida, ou seja, vamos colocar um show na estrada e tudo mais. E apresentaram para eles artistas de empresários grandes, né? Mas que dividiam a atenção. Empresários de artistas grandes, né? Eu falei artistas de empresários grandes. Não, então, empresários empresários de artistas grandes que acabam tendo atenção muito pulverizada. Ele era do Romeu, que na época estava com o Zezé de Camargo e Luciano? Quando eu o conheci, sim, mas ele passou por outros nomes. E tudo que um artista novo quer é de atenção, até para entender esse meio em que ele está se metendo, sabe? Uhum. E o Romeu tinha acabado de ser chamado para ser diretor de marketing da Sony. Então eu comecei a trabalhar. Na verdade, a gente até fazia uma triangulação ali, eu, Thiago e Romeu. Mas eu e o Thiago nos tornamos grandes amigos e eu comecei a conviver muito com o Thiago. E num dado momento fez sentido que a gente trilhasse o caminho e eu me tornasse o empresário dele. E a gente vivia uma situação, cara, o telefone não tocava. O Thiago era um artista que tinha um grande problema de awareness para ser resolvido, né? As pessoas... A música dele tocava na rádio, mas as pessoas nem sempre sabiam de que... Também era música em inglês, Era uma música em inglês.
E quem sabia que o nome do intérprete, Thiago York, muitas vezes não sabia quem era Thiago York, se era um artista brasileiro, se era um artista estrangeiro. Tanto que eu lembro que o primeiro programa de televisão que a gente fez foi na MTV, e a gente foi acompanhar a repercussão no Twitter, e muita gente dizia, pô, mas o Thiago tá no Brasil? Pô, mas como ele fala bem português? E... Enfim, era muito esse o entendimento, era muito obscuro o entendimento de quem é Thiago York. Muita gente conhecia as músicas e não sabia, de fato, que era um artista brasileiro. Então o telefone não tocava para shows. E como o meu histórico era de produtor de shows, eu fiz uma proposta para ele. Eu falei, cara, você topa botar o violão nas costas e ir fazer shows pelo Brasil? Shows nossos em que a gente assume o risco? Ele falou, topo, eu só preciso de um técnico de som e vamos lá. Cara, eu botei no papel as contas, falei, cara, não tem como te levar um técnico de som, senão a gente vai ter que pagar para trabalhar. E ele foi muito parceiro, assim, e fez o que poucos artistas, talvez, topassem. Vambora, vamos só nós dois. E aí eu aluguei teatros, e os teatros não tinham muito essa cultura, os teatros desse tamanho, de 200, 300 lugares, de fazer show. Então, a direção artística, a curadoria do teatro era sempre muito suspeita, reticente, e eles não conheciam o nome do Thiago. Mas eles, para preencher pauta, faziam. E quando a gente chegava lá, eles se surpreendiam, porque o Thiago já tinha uma comunicação digital muito bacana, a gente sem precisar fazer mídia local, com rádio, investir em mídia, só mesmo criando evento no Facebook, esse tipo de coisa que funcionava muito naquela época. Isso foi aqui em 2010, 2012? 2011 para 2012. E então a gente tinha um bom resultado. A gente botou o ingresso lá no chão também, né? Para não correr risco. Então o ingresso era bem baratinho, era tipo R$30 a inteira, 15 a meia. Então a conta era no papel, sabe? A gente comprava os tickets aéreos com muita antecedência. A gente dividia o quarto de hotel. E, enfim, então o custo era lá embaixo. A gente tirava um dinheirinho ali, que não era grande coisa, mas... E aí a gente começou a fazer o Brasil inteiro, sabe? E tem uma coisa muito engraçada, porque no primeiro show, foi em Curitiba, no Teatro Regina Vogue, o que acontecia? A gente usava a estrutura do teatro, a gente não tinha como alugar som e luz, então a gente ia muito na sorte. Era no padrão Elk. É o que temos. É o que temos, esse aí. A gente chegava... Não tem outra. Tinha teatros que tinham uma estrutura boa e tinha outras que a gente penava, né? E o Thiago, para passar som, era realmente muito... era muito sacrificante mesmo, né? Ele é muito perfeccionista e tal. Tinham passagens de som que ia 2 horas, sabe? Ele ia lá para a plateia. Mas isso também criou nele o grande artista que ele é, no sentido de conhecimento técnicos. Deu musculatura para ele. Musculatura gigantesca, sabe? E então, nesse primeiro show, o cara do teatro que fazia a luz, 5 minutos antes do show começar, ele chegou para mim e falou, cara, seguinte, minha mulher tá em casa, com minha filha de 5 anos, minha mulher tá com síndrome do pânico, não tem outra possibilidade, eu tenho que ir para lá. E aí ele me chamou na mesa, me explicou como funcionava, rapidamente. Eu, ok, beleza, aprendi. Era uma mesa muito simples. E aí o show começou e eu operei aquela luz. Como eu conhecia o repertório muito bem do Thiago, eu entendi que eu sabia fazer muito bem aqueles climas. Era, de certa forma, uma conversa minha com o Thiago no palco. E tanto que eram 2 sessões. No dia seguinte ele voltou e falou, não, tá tudo bem lá em casa, graças a Deus, não foi nada. Hoje eu vou fazer a luz. Eu falei, não, hoje não. Eu gostei desse negócio aqui, eu vou fazer. E aí eu passei a fazer de todos os shows. Então a gente ia pra estrada, a gente não tinha um técnico de som, eu contratava esse técnico de som localmente. E eu fazia a luz. E era essa a nossa estrutura, viajando de norte a sul, criando plateia, sem muito... O Thiago não fazia programas de TV. E eu lembro que existia a votação do Prêmio Multishow na época, era no computador, e você tinha aqueles campos de preencher o nome do artista, e ele nem fazia aquela sugestão de completar automaticamente, sabe? Tinham trocentos outros Thiagos, não existia o Thiago York. E
E ali que eu comecei a entender que uma das missões era criar awareness em torno do nome dele, né? E aí a gente conversou muito, foi um processo muito longo de entendimento, de construção de imagem e de marca, sabe? Ele tinha o visual muito camaleônico, né? Então, um dos papos foi, vamos parar num visual para que as pessoas consigam identificar a figura Thiago York. E uma outra, é muito curioso, né? A gente tem um amigo que é jornalista, que é o Marcos Preto, e um dia, saindo de um evento, e eu já não me lembro direito esse contexto, inclusive eu vou ter que conversar com pessoas para buscar, porque essa história eu quero eternizá-la. Ele falou, cara, o problema é que, assim, minha mãe não sabe quem é o Thiago York. Aí eu, cara, daquele dia em diante eu fiquei com essa missão na minha cabeça. Assim, o meu objetivo hoje, maior, é fazer com que a mãe do Marcos Preto saiba quem é Thiago York. Então, tudo que a gente ia fazer, a gente se questionava. Falou, pô, será que a mãe do Marcos Preto assiste esse programa de TV? Ela assiste. Não, então vamos fazer. Sabe? Então, era essa a missão. Claro, antes disso veio a resolução também de fazer ele cantar em português, né? Ele tinha esse mercado internacional muito em mente, tudo, mas ele já tinha alguma coisa aqui, né? E era melhor do que o nada que ele tinha lá fora, né? Então, foi um entendimento nosso de, pô, vamos então aproveitar alguma coisa que a gente tem aqui e fazer dessa alguma coisa algo maior. E aí, com algo maior em mãos, talvez já seja uma credencial para a gente chegar lá fora, se esse for o nosso interesse, né? Uhum. E hoje em dia, qual que é o interesse? Depois que ele já ficou tão grande aqui. Eu acho que o Thiago chegou num patamar de carreira, eu acho que no início de um entendimento de um artista que já provou o que tinha que provar. Porque eu acho que esse é o grande desafio de um artista de início de carreira. A gente se confrontou com isso algumas vezes. É muito desconfortante o artista chegar e para dar uma entrevista e as pessoas não sabem quem ele tem que fazer sempre se explicar, né? E, como eu te disse, o Thiago, ele já lotava teatros de 1000 lugares, no Brasil inteiro. E ele chegava num programa de televisão e ele sempre, assim... não é nem o fato de ter que se explicar, mas assim, sabe, do entrevistador não ter noção de quem ele é, entende? E quando boa parte já conhece boa parte da história, então... É um momento muito delicado, muito desagradável, que é uma via crucis, que o artista tem que passar. Então, assim, a partir do momento que a gente entendeu que essa página já tinha sido virada, sabe? O artista se coloca num lugar muito mais confortável, eu diria até de poder ser um pouco mais seletivo no que ele vai fazer, né? Porque o início da caminhada, muitas vezes, o artista acaba aceitando a se submeter a muita coisa, né? Para ganhar visibilidade. E eu acho que a carreira dele agora já está num estágio em que, como eu disse, eu acho que ele não precisa mais provar nada para ninguém e pode administrar a carreira com muito mais conforto, sabe? Como agora, uma pausa de 1 ano e meio, ok, deu uma pausa de 1 ano e meio. Antes a gente ficava na estrada praticamente ininterruptamente. Era uma turnê embalando na outra, sabe? Então foram 10 anos de trabalhos sem parar, sabe? Sem subir na superfície para tomar um ar. E por isso que eu acho que a gente está nesse momento de subir na superfície para tomar um ar, para entender quais são os próximos passos, sabe? Mas foi só o fato de ter chegado nesse lugar onde ele está que nos permitiu de nos dar esse momento de... Não digo nem sabático, porque a gente trabalha muito ainda, né? Mas de relaxar. Pra você, então, muito menos, né? Porque você tá o tempo todo com as meninas dando a vitória, que estão tomando o Brasil aí. E conta um pouco a história de como você conheceu elas, é bem interessante também. Pô, a história... enfim... Virou até filme. Virou até filme. Que, inclusive, a ideia original e tal é sua. Filme que tá na Netflix e tal. Cara, é porque eu entendo que a história delas é muito romântica. Eu brinco que é o último conto de fadas da indústria fonográfica, né? Aquela história do artista mandar o material, o empresário se encantar com o material e
fazer o convite para se produzir um disco e se lançar esse disco, e esse disco de cara se torna um grande sucesso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi em novembro de 2014, eu estava num hotel em Curitiba, quando eu recebi uma mensagem da Vitória no Facebook, no Messenger do Facebook, me mostrando uma gravação que ela tinha feito com uma amiga, interpretando uma música do Thiago. Eu me encantei de cara com aquilo. Eu tinha não digo uma birra com a cena da música mainstream do Brasil, mas eu tinha um entendimento de que eu trabalhava com música, mas que talvez nunca fosse trabalhar com artistas mainstream, porque a realidade daqueles artistas mainstream, ou seja, aqueles artistas que estavam charteando, como a gente diz, ou seja, no topo dos charts, era muito distante da minha. Eu sou um cara do Rio de Janeiro, eu nunca tive uma relação muito próxima com a música sertaneja, eu não entendo do negócio da música sertaneja. Eu admiro muito como eles construíram o negócio e se estabeleceram, mas eu não tinha identificação com esse meio, com esse gênero. Mas achava fabuloso eles terem empresas já muito bem organizadas, né? Eles trabalhavam muito bem a música. E eu achava, ao mesmo tempo, a cena de nova MPB muito chata e pretensiosa, né? E quando eu assisti o vídeo de Ana Vitória, na hora me caiu a ficha. Eu falei, esse é o meio termo que... Eu não digo que eu buscava, porque eu não estava buscando isso, sabe? Mas elas têm aquela coisa do campo. Elas, inclusive, cresceram escutando música sertaneja, então elas têm aquela coisa de abertura de voz, enfim, das duas vozes. Ao mesmo tempo, elas têm muita influência de artistas pop contemporâneos, alternativos, e muito por conta da idade delas. Elas cresceram em Araguaína, né, interior do Tocantins, sim, ouvindo música sertaneja, que é o que toca lá, sim, mas ao mesmo tempo dentro do quarto, acessando a internet, tendo contato a tudo de mais moderno e alternativo ou transgressor de música, né? E escutando muitos artistas. Enfim, então eu estava em Curitiba, eu tinha um show em Joinville nesse dia, e peguei o carro e a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para o Thiago. Falei, olha aqui, eu tô apaixonado por essas meninas. E foi muito engraçado porque foi muito rápido. Eu já recebia material de alguns artistas pela visibilidade que meu trabalho tinha tido com o Thiago. Só que, naquele caso, enfim, eu recebia alguns artistas, fazia alguns comentários e tudo mais. Mas com elas eu já fui de cara, já perguntei quais são as suas pretensões artísticas. Elas brincam até hoje, né? Pô, a gente nem sabia, fui procurar o que era pretensão artística. Porque uma estudava direito, outra estudava medicina. Elas tinham uma ligação muito forte com a arte, mas elas não se viam... Começou sendo uma possibilidade de carreira. Exatamente. E aí elas... Isso, na verdade, que é o mais legal, né? Isso é o mais legal. Cara, aí elas chegaram Não, aí eu de cara já fiz o convite. Eu falei, vocês não topariam vir para São Paulo gravar um EP? Enfim, aí eu desci, fui para o carro com o Thiago. E o Thiago, ele tinha comentado comigo que ele tinha vontade de começar a fazer produção em estúdio, né? Ele não tinha experiência com isso, né? Ele tinha a vivência dele dentro do estúdio, mas ele nunca tinha produzido um disco. Eu falei, cara, eu chamei essas meninas para gravar, você tem que produzir isso, é a tua oportunidade de fazer a tua primeira produção. E aí, enfim, ele também se encantou e tudo mais, e a gente teve a conversa no caminho. Eu me lembro que teve um acidente na estrada e a gente ficou... O trajeto que ia ser de, sei lá, 1h30, 2, acabaram se tornando 6 horas. E aí eu já fui tendo 1000 ideias e falando, cara, não quero chamar isso de dupla, porque eu não quero que seja confundido com uma dupla sertaneja, porque dupla no Brasil é sertaneja. Então eu quero tirar o E que une Ana e Vitória, não quero usar Ana e Vitória, e vou chamar de duo, vai ser duo, e a gente usa no masculino. E aí na hora, a gente em brainstorming lá veio o nome Ana Vitória. Então vamos tirar o E e fica Ana Vitória.
E aí ele se empolgou bastante também em fazer essa produção. E eu continuei articulando com elas esse convite. Elas foram para São Paulo, isso foi em fevereiro, janeiro para fevereiro. Aí eu chamei o Jeff, que era um músico que já tinha trabalhado com a gente também. E o Jeff, ele trabalhava com muitos músicos sertanejos. E como eu queria, de alguma maneira, deixar a raiz do sertanejo falando ali, mesmo que fosse o sertanejo mais de raiz mesmo, a viola caipira. Eu lembro que no início eu ficava muito obcecado com viola caipira. Eu falava, tem que ter viola caipira e tudo mais. Eu chamei o Jeff para coproduzir. O Jeff já tinha uma experiência de produção também e tudo mais. E aí foram Jeff e Thiago para o estúdio. E eu com as meninas, naturalmente. E foi até muito engraçado, porque as meninas vieram com o pai da Ana, que estava muito desconfiado com essa história. O pai falou assim, cara, isso não é muito fácil, é muito estranho. As coisas não acontecem dessa maneira, tá tudo muito fácil. Ele não sabia o que estava por vir ainda. Ele não sabia o que estava por vir. Ele falou, como assim? Você manda uma mensagem, o cara chama, vem gravar, e tá muito estranho, eu vou lá com vocês. E aí ele chegou na porta do estúdio, tocaram a campainha, e eu não tinha chegado ainda, né? Eu estava almoçando com o Thiago no restaurante, a gente foi depois. E aí elas falaram, não, a gente tá aqui, é o convite do Felipe para gravar. Aí o cara do estúdio fez uma brincadeira, a gente não tinha combinado isso, né? Ele falou, pô, não, aqui não tem estúdio não, já foi desativado, já tem alguns anos. A Ana diz que são os segundos mais longos da vida dela, assim, né? E o pai com aquela cara assim, tipo... Tá vendo? Tá vendo, né? E ela... sei lá o que passava na cabeça dela, mas devia ser algo do tipo, pô, onde é que eu fui me meter? Não acredito, como é que eu caí nessa? E aí, sei lá, uns 10 segundos depois o cara falou, não, brincadeira, entra aí, eles estão chegando já. E aí passamos 2 dias em estúdio, gravando 4 músicas, que depois nós lançamos como um EP. E num terceiro dia, eu fui com elas Na Cena, que é um estúdio maior, para fazer imagens de vídeo, super caseiras mesmo. Nós chamamos um amigo que tinha uma câmera e a gente mesmo gravou e elas voltaram. Mas eu fiz questão de chamá-las no corredor, num dado momento da gravação, para dar aquele balde de água fria. Não se iludam com esse mundo, não se iludam com esse final de semana, não alimentem falsas expectativas. A gente vai jogar isso aqui para o mundo sem grande circo e vamos ver no que vai dar. Cara, a gente lançou isso dia 1º de abril através de uma página no Facebook chamada Brasileiríssimos, que divulga música brasileira, e foi um sucesso imediato, assim, foi uma aceitação incrível. Tem uma frase, um comentário que eu não esqueço nunca, que dizia... como é que é? Shut me up and take my money. Eu já te contei essa história, isso aí. Não tinha nada pra comprar. E aí eu fiquei assim, falei, caramba, é verdade, eu não tenho nada... As pessoas estão encantadas com isso que a gente ofereceu e abriu pro mundo, e a gente não tem nada para oferecer para eles, né? E aí que a gente começou a conversar e entender que aquilo realmente poderia ser um projeto super profissional, enfim. Mas foi um processo, eu também não queria que as coisas acontecessem muito rapidamente, até porque eu tinha vindo de uma história de um artista construído ao longo de muitos anos. Com várias portas se fechando, com várias decepções e com várias situações adversas. E a minha preocupação é, poxa, como é que eu vou construir um artista onde as coisas acontecem muito rápido e, de certa maneira, até fáceis, porque eu já tinha as portas abertas em muitos lugares que eu demorei muitos anos para abrir, enfim, né? Pessoas que eu sempre fui rato de ficha técnica, sabe? Então, assim, eu li uma revista, eu via a ficha técnica, quem são os editores, quem são os redatores, o filme, quem é quem. Eu sabia quem era quem, mas as pessoas não sabiam quem eu era. Então, foi um processo muito longo de eu ir conhecendo essas pessoas me conhecendo, ganhando confiança em mim. E, de certa maneira, quando elas chegaram, eu já tinha essa porta aberta em muitos lugares, já conhecia muita gente, o que naturalmente facilitou, né? Mas eu lembro, tipo, de situações engraçadas, tipo assim, eu ligando, você queria fazer o show delas no Circo Voador, e aí eu lembro de eu ligando pra Jussá, tipo, tentando convencer ela, você falando, Jussá, essas meninas vão bombar e tal, e não sei o quê.
E eu lembro que, assim, elas foram um furacão, assim, mas demorou pro mercado perceber, né? Sim, demorou. Tipo assim, o público percebeu Mas como tudo, com o Thiago foi muito isso. muito tempo antes, né? Eu vou ter que voltar até para uma história do Thiago. A gente estava em Ouro Preto, com o teatro lotado. Pouco antes de ir pro show, eu estava assistindo o VMB. Na época ainda existia a premiação da MTV. Uhum. E tava lá toda a cena da música, jovem, numa noite de celebração, e a gente assistindo. A gente não tinha sido convocado, o nome do Thiago não tinha sido indicado para nenhuma categoria. Enfim, eles ignoravam completamente a existência. Enquanto o público não ignorava, ou seja, é um público de nicho, naturalmente, mas já comprava ingresso para assistir o show do cara em várias cidades. E eu me lembro de chegar e falar pro Thiago, falei, cara, você não tá ali, mas assim, muitos, se não a maior parte dos artistas que estão sendo consagrados nessa premiação, não enchem o teatro que você tá enchendo. E isso aqui é de verdade. Aquilo ali não é de verdade. Entende? Total. Eu sempre falava, cara, a força do artista para mim, ainda mais nos dias de hoje, em que o live entertainment, ou seja, resumindo, shows é a maior parte da receita de um artista, aonde o artista prova que é forte é na bilheteria. Total. Então ali eu já tinha um entendimento que eu estava com um grande artista, que a gente estava no caminho certo de construção de um grande artista. Mas voltando, com o Thiago foi muito isso. Eu lembro de participar de uma reunião na Rede Globo, com boa parte, com diretores artísticos e tudo mais. Eles chamaram várias pessoas do mercado e a pauta era, a gente quer entender a cabeça do jovem. E eu me lembro que tinha lá um cara, eu não me lembro de que agência de publicidade, mas era uma dessas gigantescas. E ele falava, eu tô aqui hoje com uma missão, eu preciso saber o que é Thiago York. Entende? Então, assim, como chegava tarde, como a onda chegava tarde ali para ele, entende? E eu explicando, falei, cara, Thiago York hoje é um artista que vende 5 mil ingressos quando a gente vai para a Concha Acústica em Salvador, sem um anúncio na mídia, sabe? E, enfim, e de certa maneira com as meninas foi isso também. Esse exemplo que você conta lá do Circo Voador, eu me lembro a minha dificuldade para fechar aquele show, por isso que eu pedi a tua ajuda. Para quem não sabe, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, Rodrigo tinha um grande escritório ali na Alameda Franca, com um monte de gente trabalhando, e aí você estava diminuindo o teu time, e tinha uma sala vaga, e eu não me lembro se você me convidou, se eu me convidei para sublocar. Não, eu te convidei. Um espaço ali. E então a gente tinha escritório junto e você... Foi massa. A gente trocava muita ideia e você me ajudou muito com muitos contatos. E, enfim, e com a nossa troca de ideia que sempre foi muito produtiva. Então esse show no circo, eu tive grande dificuldade e eu já sabia, né, pelo meu histórico de shows, foi assim, a primeira turnê que a gente lançou delas, a minha ideia era, vamos fazer uma turnê voz e violão. Elas vão passar, de certa maneira, o que eu passei. Vamos fazer lugares pequenos, com pouca estrutura, porque isso vai dar calo para elas. Só que assim, a gente abriu bilheteria, era de coisa de 3 minutos vender todos os ingressos. Aí abri a segunda sessão, 3 minutos vendia tudo. Aí abri a terceira sessão, a gente chegou a fazer 3 shows no mesmo dia. Eu falei, caramba, o negócio vai andar muito rápido, eu preciso criar uma estrutura. Eu preciso criar um show grande, porque em pouco tempo elas vão estar tocando em festival. Então a gente precisa ter uma estrutura, precisa ter um show de banda. E aí a gente bancou, vamos fazer então, mesmo que naturalmente esses primeiros shows não vão se pagar, muito pelo contrário, a gente vai ficar muito deficitário, porque a gente já vai ter que ir com uma estrutura para se preparar para o final dessa primeira perna de turnê, já chegar e fazer shows maiores. E de fato foi o que aconteceu. O primeiro show, depois dessa turnê de 2, 3 meses, em lugares bem pequenos, já foi Cine Joia e Circo Voador. Ambos lotados, com ingressos esgotados em poucos dias. Mas para fechar esse show, eu lembro lá do curador do circo me ligar e falar, olha, Felipe, vamos fazer elas e mais um outro artista. E era um artista que eu admirava bastante, inclusive, e o empresário dele ficou muito chateado comigo com a minha negativa de tê-lo no show. E o meu argumento foi, cara, eu acredito que esses 2 artistas, eles, cada um da sua maneira, eles enchem essa casa. A gente não precisa unir essas forças. E eles ficaram muito com o pé atrás, mas fizeram. Talvez muito por conta do teu aval, né? E eu nunca tinha feito show do Thiago lá no circo.
e exceto em festivais e tudo mais, mas eu não tinha lidado diretamente com a curadoria do circo. E aí fizemos e foi lindo. Esgotou, eu lembro, foi um estouro. E aí, voltando só para o que você falou do filme, desde o início tinha sido uma ideia de fazer um filme para lançar as músicas, mas naturalmente fazer um filme requer recursos financeiros, tempo, e acabou não sendo essa a prioridade, correr atrás desses recursos. E para o segundo disco, a gente entendeu que haveria espaço. Eu fui atrás de algumas produtoras, todas falaram para mim que era impossível produzir naquele espaço de tempo com aquela quantidade de dinheiro. Falei, beleza, então faremos nós. Eu mudei o contrato social da nossa empresa para colocar no objeto lá do KINAI, produção audiovisual. Cara, e fui atrás de absolutamente tudo, desde elenco, locações, e todos os profissionais que prestaram serviço, desde o câmera ao iluminador, a contra-regra. E, obviamente, escolhendo antes de tudo isso o roteirista, que, por sua vez, era o diretor também, no meu entendimento. Se o cara que escrever for o diretor, a gente pode ir fazendo alterações ao longo das filmagens, diretamente no set, a gente vai ter muito mais autonomia. E o roteirista, como ele vai escrever um roteiro sob encomenda, ele já pode escrever tendo ciência da limitação de orçamento, ou seja, ele não pode viajar muito, né? Não pode desenhar uma cena no aeroporto, a gente não vai ter como ir para um aeroporto gravar. E tanto que o meu briefing para ele foi o seguinte, falei, cara, se o filme tiver que se passar inteiro dentro de uma sala, que se passe. Isso é o que eu tenho de dinheiro, isso é o que eu tenho de tempo. Agora, essa é a tua missão, escrever o roteiro. Mas é claro, ele escreveu o roteiro com muitos subsídios, né? Porque a gente levou para ele muitas histórias verdadeiras das meninas. Porque a ideia era fazer um filme autobiográfico. Desculpa, um filme de autoficção. Ou seja, que mistura autobiografia com ficção. Ou seja, tudo que está lá aconteceu de certa forma, não necessariamente da maneira como é contado. Do jeito que está retratado lá. Boa parte dos personagens, de fato, existiu. Mas, por exemplo, o filme é passado no Rio, a história foi toda em São Paulo, né? Tem uma cena do filme, quando elas vão conhecer o empresário, que é baseada naquele susto lá do estúdio, né? Então, elas chegam, mas só que ao invés de elas estarem levando o pai, a Vitória está levando um extintor de incêndio, né? E a Ana pergunta, por que você está com esse extintor? Não, é para a gente se proteger, não sei o que a gente vai encontrar. E aí, quando a assistente, no caso do meu personagem lá, do empresário, abre a porta, ela fala, não estou sabendo de nada, não estamos esperando ninguém, não. E aí, depois ela desmente, não, estou brincando. Enfim, então foi uma cena inspirada nesse acontecimento. Como tem uma fala, por exemplo, da Ana, no momento em que elas entram no quarto do hotel no Rio, que foi totalmente inspirado numa cena muito bonitinha que eu presenciei, que eu vivi, na verdade, com elas, né? Estávamos os três chegando no Rio, a primeira vez que elas estavam indo para o Rio, e elas estavam preenchendo a ficha do hotel, e a Ana estava colando da Vitória o que preencher. E ela perguntou, eu coloco o que aqui, Vitória, em profissão? Cantora, é? E foi muito bonitinho, eu tenho até uma foto desse momento. E eu pedi muito pro roteirista, né, pro Matheus, eu falei, cara, isso tem que estar no filme. E aí ele colocou como uma cena. Ele colocou, elas estão entrando no quarto, e a Ana fala, pô, eu até botei cantora na ficha do hotel. Enfim, então tem várias menções ali no filme, muito discretas, a situações reais. Né? O técnico de som que dá uma bronca nelas e elas se assustam. Isso de fato aconteceu. É o técnico que trabalha com a gente até hoje, o gringo, que ele não tem papas na língua e ele dá bronca no artista mesmo. E eu adoro isso porque ele é um cara que não tem... como eu te disse, boa parte das pessoas... Eu acho que esse é um dos grandes... males que acometem boa parte dos artistas bem-sucedidos. Eles se cercam de pessoas que dependem de certa maneira dele, né? E que acabam falando só o que ele quer ouvir. Eu brinco que é a síndrome de Michael Jackson, entende? Então, quando vem um cara lá e joga real, fala, cara, o que você está fazendo não é tão legal, cuida disso. Ele talvez
perca o emprego. Então, uma boa parte das pessoas querendo manter, né, seus empregos, elas ficam com o pé atrás do que falar. A política do tapinha nas costas. Do tapinha nas costas e ficam falando o que aquele cara quer ouvir, ou enfim, o que aquela pessoa quer ouvir. E isso é muito prejudicial, né, para o artista. E esse foi meu grande receio, sempre, sabe? E o gringo é esse cara que fala tudo. Teve um primeiro show do Thiago no Espaço das Américas, que tinha cobertura do Fantástico e tudo mais. A gente estava vibrando de estar ali. E aí acabou o show, eu desci com ele e tal, a gente se apertou a mão, entrou no camarim, e aí de repente entra o gringo assim, falou: porra, Thiago, caramba, você passou o som de uma maneira, tocou de outra, assim você vai se queimar, vai queimar o Felipe, vai queimar a mim, você tá louco, cara? E o Thiago assim, olhando pra mim sem entender, eu falei: cara, desculpa, né, tinha muita gente, eu me empolguei, não tô acostumado a fazer show tão grande assim, e realmente eu sentei a mão e tal. Ele falou: cara, você tem que cuidar com isso. Enfim, aí ele saiu, a gente riu, né, e eu falei: pô, é legal isso do gringo. Podia não ter sido agora, né, a gente tá vivendo esse momento, eu podia ter esperado 5, 10 minutinhos, mas é muito legal. Dificilmente um outro cara teria coragem de entrar e falar aquilo, sabe, que é um toque importante pra caramba, né, e... Enfim, então é muito legal você estar cercado de pessoas que entendem, que têm liberdade para falar tudo. E não é nem que podem, mas que devem falar tudo, porque isso agrega muito, acrescenta muito ao artista e ajuda muito a fazer com que ele não se perca nesse meio que é maluco. O que eu costumo sempre dizer: cara, esse é um meio que historicamente dá merda. Porque se você for ler as biografias, dá merda. Bate no muro. Cara, o artista tem que lidar com situações muito difíceis, sabe? De você estar em cima do palco com 5.000 pessoas falando eu te amo e tal. E 15 minutos depois, literalmente, tá na solidão de um quarto de hotel e às vezes querendo viver só aquela coisa mais simples da vida, sabe? E do qual ele é privado naquele momento, sabe? Enfim, isso é uma das situações só. Eu sempre também dou um exemplo. Quando viajava eu e Thiago, era muito bacana, porque a gente aproveitava da maneira que dava as cidades. Mesmo que, assim, uma vez a gente foi para Londrina. E a gente sempre ia para Londrina fazer show no Teatro Marista. É um teatro que fica dentro de uma escola. E a gente tinha nosso restaurante predileto lá. E a gente adorava terminar o show e ir para aquele restaurante. A gente acabava os shows e ia direto para um restaurante, né? O Thiago atendia os fãs, a gente recolhia tudo, pegava um táxi e antes de ir pro hotel, ia para um restaurante. E, enfim, como eram sucessivas as vezes que a gente ia para cidades, a gente acabava tendo um restaurante favorito em cada uma. E muitas vezes a gente ficava contando os dias, pô, a gente vai comer naquele restaurante e tal. E eu me lembro já ele consagrado e tudo mais. A gente acabou um show, pô, vamos pra lá, pro restaurante? Vamos. Aí ele pensou bem, não, melhor não. Vamos pro hotel mesmo. Enfim, porque o assédio, quando a gente estava na estrada e ele lotava teatro, mas ele lotava apenas com fãs, quando alguém reconhecia ele no aeroporto, era uma coisa sempre, pô, admiro muito o teu trabalho, era uma troca muito verdadeira de uma pessoa que sabia com quem estava falando. A partir do momento que você passa pelo portal e vira uma celebridade, você fica sujeito a, enfim, ser importunado em locais públicos por pessoas que nem sabem teu nome, muitas vezes nem sabem o que você faz e te querem como um chaveirinho, querem tirar foto do teu lado, né? E naturalmente, enfim, é um ônus, né? Mas a gente sempre falava, cara, legal, sempre lutou para estar aqui, né? Não, de maneira nenhuma vamos reclamar, mas é um fato, né? E muitas vezes esse tipo de situação acaba afastando, né? Isso não até hoje, a vontade de estar em alguns lugares públicos, porque são momentos que você quer ter de relaxamento, de descontração, e você entende que talvez ali não seja o melhor lugar para estar naquele momento, né? Então nós fomos pro hotel, e eu me lembro muito bem, o cardápio era super limitado, pedimos uma canja cada um, ele estava no quarto da minha frente, e aí eu botei a canja em cima da minha mesa, ele botou a canja em cima da mesa dele, a gente abriu a porta, ficamos comendo as canjas
cada um virado para sua parede e conversando assim de lado, com o corredor nos separando. E escutando os fãs cantando a música lá embaixo, enfim, querendo falar com ele. Como eu disse, não eram só fãs. Aí já se junta um número muito grande que talvez, muitas vezes, quando ele está buscando só um momento de relaxamento e tudo mais, ele opta por não atender. Enfim, então são situações como essas que acabam mudando, né? Enfim. Entendi. Cara, fala o seguinte, teve algum livro que você leu e mudou radicalmente assim o seu jeito de ver a vida? Teve cara, há muito tempo. E na verdade foi um livro de inteligência financeira aí, que era, eu vou esquecer o nome, mas Pai Pobre, Filho Rico. Pai Rico, Pai Pobre. É isso aí. Porque, enfim, eu lembro muito bem de ter lido, era um livro que estava muito em evidência, em primeiro lugar, nos mais vendidos na época e tudo mais. Uhum. E foi a primeira vez que caiu a ficha de duas coisas que eu trago. Na verdade, assim, a gente não tem educação financeira na escola, então a gente começa a vida adulta, é uma completa catástrofe, né, cara? E ali eu tive o entendimento de por mais que eu ganhe dinheiro em algum momento da minha vida, eu não vou aumentar meu padrão de vida. E de construir ativos. Foram dois entendimentos ali que eu levei e que eu trago até hoje. Pô, que legal. Se você pudesse colocar um outdoor com uma frase que todo mundo no mundo fosse ler, que frase que você colocaria? Pô, é difícil essas perguntas que ele faz. Eu botaria uma coisa muito simples, assim, tipo, mais conversa. Eu acho que o grande problema de tudo é a falta de diálogo. Acho que tudo se resolve sentando numa mesa e conversando, sabe? Mas conversando de verdade, deixando, às vezes, aquelas convicções ali de lado, sabe? Se abrindo para uma conversa, se abrindo para ouvir o que a outra pessoa vai falar para você. Não ficar armado e, enfim, já com a resposta pronta para dar, independente do que você vai ouvir, sabe? Eu sinto muita falta disso em todos os âmbitos, tá? Sabe? Nas relações pessoais, nas relações profissionais. Muito a gente vê nos dias de hoje, então, ainda mais no Brasil, na política. Acho que é só isso, cara. Enfim, uma boa conversa resolveria tudo. Pô, show de bola. Cara, incrível você ter vindo aqui. Eu acho que a gente vai precisar de uma parte 2. Não foi... Felipe Simas ainda não foi completamente explorado e desvendado. Mas, pô, acho que deu pra gente pegar bastante coisa, bastante lições aí, cara. Obrigado por ter vindo. Tamo junto. Valeu, obrigado.